25 mil reais de renda passiva. Qual o caminho para chegar nesse objetivo? Quanto você tem que investir por mês? Quanto você tem que ter de patrimônio acumulado? Como é que você faz as próprias contas e cria o seu próprio plano para independência ou para liberdade financeira? Tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo, então presta muita atenção e já comenta aqui, tá? No seu futuro ideal vivendo de renda passiva, qual a renda mensal que você desejaria ter? Bom, antes de qualquer coisa, vamos lá. Preciso falar sobre plano para liberdade financeira e a primeira constante aqui é que você precisa de um plano. E um plano não é ter na sua cabeça o desejo de um dia conquistar a liberdade financeira, e sim ter anotado qual o patrimônio meta que você tem para conquistar a liberdade financeira, quando é que você pretende conquistar a liberdade financeira, o que você pode esperar de retorno da sua carteira, para não cometer erros, como o famoso erro lá do herdeiro do Copacabana Palace, o Jorge Gingli, que quem não conhece a história dele, era um cara extremamente rico, boêmio, que se organizou com a premissa de que ele morreria tipo aos 60 anos. Ele viveu bem mais do que isso e os últimos anos ele vivia de favor, o dinheiro foi antes dele. Mas enfim, para mim ter criado um plano para a liberdade financeira me ajudou demais a ter clareza de onde eu queria chegar, inclusive também a encontrar os caminhos para chegar lá. Me ajudou a tomar decisões que nem são de investimentos, né? Mas decisões de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de novas habilidades que me fizeram ganhar mais dinheiro e acelerar essa jornada. E eu criei esse meu plano quando eu tinha 18 anos, né? O meu primeiro plano para a liberdade financeira, tinha ganho aquela HP12C, ganho não, comprado para fazer as aulas de matemática financeira na faculdade, aprendi a usar HP12C, a calcular valor pro futuro e tal, e fui lá e botei meu plano, né? Eu tô aqui começando do zero, consigo aportar uns 300 reais por mês, que era o quanto eu poupava ali do meu salário de estagiário na época. Quero viver lá na frente com 10 mil reais de renda passiva, e eu fiz ali as contas na HP12C, botei a taxa Selic da época, que era 10,75% ao ano, e pá! A calculadora diz: Ramiro, você se aposenta em 30 anos. E eu pensei, porra, show de bola, né? Assino o contrato. Eu tinha na época, acho que 17 ou 18 anos, mais 30 eu teria 47 ou 48. Pensei, porra, bom demais, né? 10 mil reais por mês ali antes dos 50 de renda passiva sem ter que trabalhar. Por isso, considerando a renda do meu trabalho ainda, eu ia ter uma vida muito confortável. Cheguei feliz lá na aula. E aí no Chiru, né, que é o bar que a gente ia depois da aula para tomar uma cervejinha, comentei lá na mesa de amigos como se fosse o cara, né? Gente, aqui ó, falem aqui com o futuro aposentado. Eu vou conseguir viver de renda com 10 mil por mês e tal. E aí alguns acharam bacana e tal, começaram a fazer seus próprios cálculos, e um cara ali que era mais velho, tinha mais experiência profissional, era mais maduro, que é o Diego, ele me falou: bicho, tá completamente errado nas suas contas. Primeiro, tem inflação na jogada, tá? 10 mil reais daqui a 30 anos vão valer muito menos do que 10 mil reais hoje. E segundo, tô calculando um retorno de 10,75% ao ano por causa da taxa Selic, mas a taxa Selic ela sobe e desce e tem a inflação. A taxa Selic só tá em 10,75% porque a inflação tá em 6%. Então se tu tirar imposto de renda, se tu tirar a inflação, não vai te sobrar praticamente nada. E ele ainda acabou a lição de moral com a seguinte frase: refaz as contas considerando uma taxa de retorno de 3% ao ano. É o quanto dá para esperar de um retorno acima da inflação investindo ali num Tesouro Selic. Eu peguei minha HP12C, deixei meu copo de cervejinha no lado, comecei a botar lá, 300 reais por mês, taxa de retorno de 3% ao ano, para renda mensal de 10 mil por mês e pá. Nos novos cálculos, eu demoraria 115 anos para chegar lá, e eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ter que ganhar mais dinheiro ou investir melhor. Eu tô te contando tudo isso porque você precisa de um plano, porque você precisa ter a mesma conclusão que eu tive lá atrás. Porra, preciso daqui a pouco melhorar meus investimentos, daqui a pouco eu preciso encontrar formas de poupar mais, de aumentar minha renda, e só um plano te traz clareza sobre isso, e eu vou te ajudar aqui a criar o teu plano. Vamos lá no passo a passo para criar o plano. A gente quer que você se planeje para conquistar a independência financeira, que é o momento em que o seu patrimônio bem investido rende, já descontado da inflação, um montante que é o suficiente para você arcar com todos os custos da sua vida. Não seus custos atuais, mas seus custos de uma vida ideal. Daqui a pouco é uma vida com muita liberdade, podendo viajar mais, podendo passar mais tempo próximo do seu filho, podendo tirar mais férias por ano, enfim, cada um tem a sua vida ideal, você sabe como é que é a sua. Vamos aqui para os 5 passos então desse plano. O primeiro passo é mais fácil, é estimar quanto você tem acumulado hoje destinado para a conquista da liberdade financeira. Não é lá pegar o valor do seu imóvel e botar, tem um imóvel aqui que vale 1 milhão. Não, quanto você tem de investimentos hoje para o plano da independência financeira. O passo 2 é bem simples também, é estimar quanto você crê que consegue fazer de aportes mensais entre hoje e o longo prazo. Ou seja, qual a estimativa de aportes você consegue fazer, de novo, para o seu plano de independência financeira. Não é quanto eu consigo poupar por mês, e sim quanto eu consigo investir para o longo prazo. Terceiro passo, qual é a sua renda mensal desejada no futuro? Eu, quando tinha 17 anos, não tinha muita noção da vida, pensava em 10 mil reais por mês. Claro que atualizando aqueles 10 mil reais por mês, talvez seja equivalente a uns 20 mil a dinheiro de hoje. Atualmente,
tendo desenvolvido alguns gostos um pouco mais caros, a renda mensal passiva no futuro é uns 50 mil a dinheiro de hoje. Esse vídeo aqui eu vou te mostrar como chegar na renda de 25 mil. Esse aqui que eu vou usar para fazer os cálculos. E o passo número 4 é você entender qual é o prazo que você pretende ter para atingir a independência financeira. Aqui é o prazo que você julga ser o prazo ideal, porque eventualmente, se a conta não fechar, a gente tem que trabalhar aqui com a realidade, uma conta realista e não muito otimista, nem muito pessimista. Uma das hipóteses que você tem para conquistar sua independência financeira é alongar um pouco mais esse prazo, trabalhar aí por mais alguns anos, enfim. E aí o passo número 5 é fazer os cálculos. E aqui são basicamente 2 cálculos que você vai ter que fazer. O primeiro cálculo é determinar qual é o teu patrimônio meta para viver de renda, que é o patrimônio que você vai ter que ter para, com a rentabilidade que você vai estimar ter sobre esse patrimônio, te gerar a renda passiva que você deseja. Eu gosto sempre de trabalhar com 2 cenários de patrimônio meta. O primeiro cenário é um cenário investindo com baixíssimo risco, ou seja, basicamente estimando um retorno que foi igual ao retorno histórico de um tesouro Selic. Lembrando, né, a taxa Selic, linha laranja aqui desse gráfico, ela rende em linha com o IPCA. Se o IPCA sobe, a taxa Selic sobe. Se o IPCA cai, a taxa Selic cai. E historicamente, esta diferença aqui, líquida de imposto de renda, segundo alguns cálculos que a gente fez aqui, foi perto de 3% ao ano. Então esse aqui é o cenário número 1 que a gente vai usar de patrimônio meta. Sabendo o cenário 2, seria o cenário de uma carteira relativamente moderada, que além de Tesouro Selic, conte com títulos de renda fixa atrelados à inflação, títulos pré-fixados, ações brasileiras, ações norte-americanas, fundos imobiliários, e que é uma carteira que tem um pouco mais de risco, mas também entrega um potencial de retorno maior. E nesse caso aqui a gente vai estimar uma taxa de retorno real acima da inflação de 5,5% ao ano. E eu sei que você pode pensar, mas Ramiro, se eu entrar aqui no site do Tesouro Direto e investir num Tesouro IPCA+, eu consigo uma taxa maior do que 5,5% ao ano. Mas calma, lembra que a gente está falando de retorno descontado do imposto de renda e acima da inflação. Então, você pegar essa taxa aqui de 5,78%, por exemplo, então se você botar aqui, né, uma taxa de 5,78% acima da inflação, uma inflação projetada de 5% ao ano, descontar o imposto de renda sobre esse rendimento e daí tirar a inflação de novo, vai te sobrar 4,20%. Ou seja, vai te sobrar uma taxa menor do que a gente está calculando. A gente está calculando com 5,5% porque eu estou pensando que essa carteira aqui, de longo prazo, vai conter ações, fundos imobiliários, etc., que tem maior potencial de retorno. Então, se você concordou com essas premissas de taxa de retorno para definir o patrimônio meta, tem uma boa notícia que eu desenvolvi uma ferramenta com essas premissas para construir seu plano para tranquilidade financeira, que é uma ferramenta que eu vou deixar o link para acesso dela aqui e também no primeiro link na descrição, que funciona da seguinte forma: você clica aqui em começar a simulação e coloca todos os passos que eu passei, né? Quanto você tem para investir hoje para a independência financeira, quanto você consegue poupar por mês para a independência financeira, qual renda passiva mensal você gostaria de ter na independência financeira, em quanto tempo você gostaria de conquistar a independência financeira. Vou pegar aqui um exemplo de um cliente aqui de Wealth, que são os nossos serviços em que a gente atende clientes a partir de 500 mil reais, mas a média de clientes com 1, 2, 5 milhões para investir no longo prazo. Vou pegar aqui um cara que tenha 500 mil reais para investir e que consegue poupar 3 mil reais por mês. Antes que o pessoal comece: meu Deus do céu, Ramiro, isso não é adequado à realidade do brasileiro. Vale lembrar que, de fato, não é. Não existiria canais de investimentos se a gente fosse adequar tudo à realidade do brasileiro, já que 80% da população está endividada. Vendo aqui é mostrar um cenário de uma pessoa que já tem algumas centenas de milhares de reais, onde investir bem se torna muito mais importante, beleza? E você pode clicar também no link abaixo, calcular com seus próprios cenários. No caso aqui, né, a gente está projetando alguém que gostaria de ter uma renda de 25 mil reais por mês. E eu vou botar aqui 25 anos, né? Considerando que aqui minha audiência tem na média 30, 35, 40 anos. 25 anos é um prazo adequado, até os 60, 65, tá tudo bem. E aí você clica aqui em próximo e ela faz os cálculos para ti. Nesse caso aqui, nos 2 cenários, você não conquista a independência financeira no prazo de 25 anos. Nesse primeiro cenário, rendendo 2,82% ao ano, você precisaria de 10 milhões de patrimônio meta para gerar essa renda passiva e em 25 anos acumularia 2 milhões e 300 mil reais. Precisaria de 70 anos para chegar lá. É absolutamente insuficiente. Agora, olha só a diferença de investir mal, que é o cenário 1, para investir bem, que é o cenário 2. No cenário 2, seu patrimônio meta seria bem menor, porque a gente está considerando aqui um cálculo
de retorno maior, de 5,5% ao ano, e sua carteira renderia mais nesses 25 anos, então você acumularia quase 4 milhões de reais em 32, não 25. Chegaria nesse patrimônio de 5 milhões e meio e conseguiria ter uma renda passiva de 25 mil reais por mês. O que nos leva para a pergunta de 1 milhão de reais, né? Como investir para ter esta renda mensal? Vou te responder agora, mas antes, se você quiser fazer seus próprios cálculos, primeiro link aqui na descrição. Primeiro ponto aqui sobre investir bem. Não espere de forma alguma um retorno astronômico sobre a sua carteira de investimento. Esquece a ideia de pensar em 15, 20% ao ano acima da inflação, ou sei lá, 2% ao mês. Cara, quem te promete isso não tem muito conhecimento ou está querendo te enganar. Dito isso, existe um caminho para sair daqueles 2,5%, 3% de retorno real para uns 5,5%, 6%. Faz uma diferença danada, né? Você conquista décadas antes a sua liberdade financeira. E é isso que a gente faz aqui no clube, com os nossos serviços de wealth, em que a gente entende cada investidor, objetivos financeiros, histórico como investidor, a carteira com que ele está investindo, para a partir daí desenhar uma alocação de ativos adequada para este investidor específico. E tem duas formas que eu te ensino a fazer esse processo, que eu te ensino sobre o meu sistema de alocação estratégica, é o nosso método aqui no clube. A primeira é num e-book chamado Como e Onde Investir 1 milhão de reais. É um e-book bastante completo, que eu tentei ser o mais didático possível, uma leitura assim de uma tarde. Vai te revelar como é que a gente faz aqui para tomar decisões de investimentos, sabendo sempre quais ativos comprar, sabendo quando comprar e quando vender. E eu quero te entregar esse e-book de forma totalmente gratuita. Não vou te explicar o passo a passo dele, porque isso aqui seria um vídeo de 1 hora, mas vou deixar o link aqui e também segundo link na descrição. E a segunda forma, também gratuita, mas não para todos, é cedendo espaço na agenda de um especialista aqui do Clube do Valor por uma sessão gratuita de análise e diagnóstico de carteira. Essa é uma sessão em que um profissional aqui vai reservar 1 hora da sua agenda para entender como é que você está investindo hoje, entender o que está legal e o que dá para melhorar. E vai te entregar um plano para você investir com um sistema de alocação estratégica. Por que eu digo que não é para todo mundo? Porque como aqui no YouTube a gente tem 1 milhão de seguidores e cada vídeo tem 5, 10, 20 mil visualizações, se todo mundo quisesse, a gente não teria especialista suficiente para entregar essas sessões. Por isso, para quem quiser ter acesso a ela, a gente preparou uma aplicação que é um rápido formulário. Você preenche em 1 minutinho, apertando nesse botão aqui no terceiro link na descrição, e a nossa equipe vai analisar as suas respostas, vai procurar um espaço na agenda de um especialista e se entender que faz sentido para ti contar com essa nossa ajuda, a gente vai te ligar e fazer esse agendamento. E se você quiser se aprofundar, né, no como investir para chegar lá, eu fiz um vídeo recentemente contando como eu investiria 500 mil reais hoje. Vou deixar esse vídeo aqui e para você fazer seus próprios cálculos de dependência financeira, o link para a nossa ferramenta vai estar aqui. Um grande abraço e até a próxima.